Bom dia, bom dia, bom dia, amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia, graças a Deus, chegamos à nossa sexta-feira, graças a Deus, vencemos aí mais uma semana, vencemos mais um tempo, vencemos mais um dia, vencemos mais uma noite de sono. Então chegamos a hoje, graças a Deus, e 18 de dezembro, e mais 12 dias, mais 13 dias, estaremos aí dando adeus a 2020 e permitindo o Senhor, né? Estaremos dando adeus a 2020 e estaremos iniciando 2021. Sim, com um coração cheio de sonhos, um coração cheio de desejos para 2021 e um coração disposto em 2021 a acertar e a fazer melhor, né? É assim, é um coração cheio de esperança, porque aquele que tem Deus no seu coração, aquele que está com Jesus, sempre tem no seu coração a grande perspectiva do bem, sempre tem o grande desejo das realizações, ou seja, em Cristo nós temos esperança, e é por isso que podemos falar sim de um possível acesso a 2021, e esse acesso para um ano aí de muito êxito, de muito sucesso, de muitas realizações, né? Essa é a nossa oração, esse já é o nosso desejo ali para 2021. Casal abençoado, casal fantástico, casal que tem um espaço aqui nesse coração muito grande. O Wilson Vila Maior, a Esther Vila Maior, estão ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pensa num casal de irmãos assim, que se tirar o sangue e fizer o DNA vai constar lá, a irmandade vai aparecer lá. Deus abençoe vocês, viu? Vocês. E vendo o Marcos, a Mercedes, dá um abração deles por nós. O Jean, a Jéssica, um abração neles por nós. Deus abençoe vocês. Hoje vamos falar um pouquinho de Jonas. Não é de Jonas não. Mas nós vamos falar de Tarsis. Vamos lembrar um pouquinho da história de Jonas, da vida de Jonas e de Tarsis. Pastor Paulo Roberto, Deus te abençoe. Acabou de chegar, acabou de entrar. Deus abençoe. Vamos, o texto é do livro de Jonas, os 4 capítulos, né? Você pode, a hora que você tiver com um tempinho maior, uma certa tranquilidade aí no seu dia, abrir a sua Bíblia, caso você a tenha, caso não tenha, pode baixar uma Bíblia aí no seu aparelho de celular, que sempre é muito bom. E ter uma Bíblia com fácil acesso, de forma que você possa eventualmente estar lendo, né? A gente aprende muito com esse livro. Então, você procura lá o livro de Jonas, a história toda de Jonas vai estar do capítulo 1 ao capítulo 4. E é uma história muito conhecida, Jonas é aquele que, sendo chamado por Deus para ir a Nínive, pregar aquela cidade, avisar aquela cidade que Deus tinha tomado uma decisão de punir aquela cidade por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, mas a decisão só seria tomada também se depois que a cidade tivesse a oportunidade de ser avisada a respeito disso. Então Deus chama Jonas e fala, você vai naquela cidade de Nínive e você vai anunciar lá que a cidade será destruída. E então Jonas, recebendo essa ordem de Deus, olha para a situação, olha para dentro de si mesmo, olha para a situação de Nínive, e Jonas decide que Nínive não merecia ser avisada sobre a ira de Deus. Jonas decide que Nínive não era uma cidade merecedora de perdão, merecedora de uma oportunidade, né? Tudo bem que Jonas, a história diz,
e mostra muito claramente que Jonas tinha todos os motivos pessoais para não gostar de Nínive. Jonas tinha lá uma raiva pessoal de Nínive, porque Nínive vinha dos assírios, e os assírios eram um povo que lutou muito contra o povo de Jonas, contra os hebreus, e Jonas sofreu com esse tipo de guerra, com esse tipo de perseguição. Então Nínive para Jonas não era um povo grato, não era um povo que merecesse consideração por parte nem dele, Jonas, e muito menos por parte de Deus. E baseado nesse desejo pessoal e nessa interpretação da vida de forma pessoal, baseado na sua visão, na visão que ele tinha a respeito de Nínive, ele decide então que ele não iria para Nínive, mas aí agora ele vai para Tarsis. E é interessante que quando você lê o texto, você não encontra a palavra ou a explicação de que Jonas decidiu ir para Tarsis. Você encontra a afirmação de que Jonas fugiu para Tarsis. Quando nós pensamos nesse termo de que Jonas então fugiu para Tarsis, é que então Jonas deixou de cumprir com uma obrigação. Para fugir, a gente sempre tem que estar debaixo de uma ordem muito grande ou de uma regra. Para fugir, a gente tem que estar debaixo de um compromisso, né? Tem que estar aliado a um compromisso muito grande. Então o termo fugir, ele é muito forte, ele diz muita coisa a respeito da atitude de Jonas, né? Não foi simplesmente ele deixou de fazer aquilo que Deus quis como uma coisa natural, como uma coisa comum. Não, para que isso acontecesse, ele precisou fugir para Tarsis. Então, o Marcos acabou de chegar, acabei de cumprimentá-lo aí, Marcos, através da Esther e do Wilson. Meu bom dia, Marcos, Deus te abençoe, você e a Mercedes. Então, o que acontece? Jonas foi escolhido por Deus para falar em Nínive, mas agora encontraram essa ordem, Jonas foge para Tarsis. Tarsis parece ser um lugar simples, simplesmente parece ser uma cidade, um lugar para se fugir, um lugar para sair fora dos projetos de Deus, para sair fora da vontade de Deus, que, querendo você ou não, não está no seu poder de decisão. Todo coração humano, em algum momento, sente a necessidade da presença de Deus. Sente a necessidade de estar sobre a tutela, sobre o cuidado, sobre a direção desse Deus. O texto bíblico nos ensina que a nossa alma clama pela presença de Deus. Então, é comum, sabendo que nossa alma tem esse anseio e tem esse desejo, em algum momento também a nossa humanidade queira falar, queira sobrepor a essa vontade. Então Tarsis, na nossa vida, não só na vida de Jonas, mas na nossa vida também, representa um lugar de fuga, representa um lugar que para nós será aquele lugar que, sabendo de qual é a vontade de Deus, sabendo das palavras que nós temos ouvido de Deus durante uma vida inteira, nós deixaremos então de lado esse entendimento da palavra e passaremos a buscar um espaço para fugirmos da nossa realidade com Deus, fugirmos daquilo que é o nosso compromisso com Deus. Tarsis também representa as ideias que preenchem a nossa mente. Quando, sabendo da vontade de Deus, a vontade de Deus não preenche a nossa vontade. Tarsis é o lugar para onde fogem os nossos pensamentos contrários àquilo que Deus tem preparado. E o que Deus quer? Eu acho interessante, quando conversando com pessoas a respeito de Deus e a sua vontade, as pessoas têm uma ideia de que estar debaixo da vontade de Deus é ter uma vida fechada, uma vida cerceada, uma vida onde você não possa desfrutar de determinados prazeres, onde você não possa viver uma vida feliz e livre de compromissos. Colocaram na cabeça das pessoas que você ser de Deus, que você ser um cristão, que você ser servo de Jesus, é você viver dentro de uma caixa enclausurado, onde nada você pode fazer, nada você pode
ver, nada você pode falar. Não. Quando vamos para o texto bíblico e conhecendo qual é a vontade de Deus para os seus filhos, na realidade Deus nos ensina a caminhar por um caminho onde nós não seremos afetados, principalmente pelos desejos mundanos ou pelos comportamentos mundanos, que são vícios, que são drogas, que são adultérios, prostituições, que são situações que nos levarão lá na frente a nos arrependermos do tipo de vida que escolhemos anteriormente. Então, uma vida com Deus é uma vida onde, fazendo a escolha de estarmos em Deus, estaremos não mais sujeitos a esse tipo de pecado, a esse tipo de comportamento. Se você olhar a vida daqueles que decidiram viver de forma dissoluta, de forma vulgar, de forma sem responsabilidades, aonde é que essas pessoas têm chegado? Até que, para o humano, olhando às vezes de fora, parece que as pessoas estão caminhando muito bem nas suas vidas, aí, largados, né? Largados no mundo. Parece que estão bem. É aquele cara que tem 2, 3, 4 mulheres numa roda de amigos, ele conversa, ele conta as suas aventuras, os amigos ficam assim, meio que embasbacados, admirados com aquela situação. Mas no fundo, quando você está num ambiente sozinho e que você conversa seriamente com aquela pessoa, você percebe nele uma grande frustração, porque aquela vida de promiscuidade não preenche a lacuna que só a presença de Deus pode preencher. Então, a Tarsis para nós também representa as nossas ideias, quando as nossas ideias nos fazem fugir daquilo que é o projeto de Deus para esse ser humano que nós somos. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus cria lá o jardim no Éden, que ele prepara aquele espaço e ele diz, olha, a única coisa que vocês têm para não fazer, que vocês estão proibidos de fazer, é comer do fruto da árvore do bem e do mal. Percebe que fora disso não houve mais nenhuma proibição. Percebe que fora isso Deus não criou uma lista de afazeres proibindo Adão e Eva de viverem as suas vidas no Éden de forma absoluta. A única coisa era, não comem, vocês não devem comer da árvore que tem como fruto o bem e o mal, a sabedoria do bem e do mal. Era a única coisa. O restante de todo aquele espaço, de toda aquela vida, era para ser vivida. Aquele espaço era para ser aproveitado. Aquela vida era para ter sido uma vida, muito diferente daquilo que Adão e Eva terminou produzindo quando as suas ideias foi para Tarsis. Entendeu? Na cabeça e na ideia de Adão e Eva, eles fugiram para Tarsis, um lugar onde a vontade de Deus não seria cumprida. A ordem que Deus deu não seria cumprida. Tarsis são as ideias, então, que preenchem a nossa mente. Quando nós, olhando o projeto de Deus, não entendemos e ficamos descontentes com esse projeto. Tarsis, para nós, também representa os nossos sentimentos. Sentimentos que habitam uma alma que reluta contra essa vontade. Quantas vezes nós estamos falando sobre ela? Muitas vezes alguém nos fala sobre essa vontade. Deus espera que você tenha uma vida diferente. Deus espera que você tenha uma vida afastada dos vícios. Deus espera que você tenha uma vida mais próxima da oração. Deus espera que você tenha uma vida mais próxima da leitura do texto bíblico. Mas não. Nós relutamos contra isso. Deus espera de você que você tenha uma vida em comunidade, que você tenha mais comunhão com os seus irmãos, que você se aproxime da sua comunidade de fé. Mas não, nós ficamos insatisfeitos com esse tipo de posicionamento ou com esse tipo de comentário e nós relutamos com uma série de argumentos para não fazer
aquilo que é a vontade de Deus. E aí é a nossa Tarsis, é o nosso caminho para Tarsis, porque eu não preciso congregar. Para que eu devo congregar? Deus está em mim, e estando em mim eu não preciso do abraço do meu irmão na comunidade de fé, eu não preciso de estar na comunidade de fé pronto também às vezes para dar um conselho, para dar um abraço, reservado aí o momento em que nós vivemos, né? Levando em consideração o momento em que nós vivemos, mas uma palavra de afeto que eu e você, muitas vezes dentro da nossa experiência de vida, podemos ajudar aquele nosso irmão. Mas aí isso só será possível se nós estivermos juntos na nossa comunidade de fé. Mas nós relutamos quanto a isso. Eu na nossa comunidade, na igreja que eu faço parte, esses dias atrás nós estávamos conversando e estávamos falando a respeito da oração e a respeito do conhecimento bíblico, que são como oxigênio para a alma daqueles que querem ter uma vida melhor e uma vida em Deus. Oração e o conhecimento bíblico. E conversando com os nossos amigos, com os nossos irmãos, nós observamos e falamos que são as menores reuniões, são as reuniões onde não temos participações. Se falar que temos uma reunião para a oração, as pessoas tendem a relutar contra isso. Se falarmos que temos uma reunião para estudo, para conhecimento bíblico, também temos pessoas que relutam contra isso. É preferível ficar em casa, é preferível aquele tempo que poderia ser dedicado a esse crescimento, é dedicado a qualquer outra atividade, porque nós relutamos contra aquilo que nos faria crescer espiritualmente. É a nossa Tarsis também. Tarsis também em nós é a voz da nossa individualidade, do nosso livre arbítrio. É interessante como quando falamos de que Deus deveria tomar conta do coração das pessoas, que Deus quer tomar conta, nós sempre temos grandes discussões baseados nos princípios da individualidade e também do livre arbítrio, ou seja, das minhas escolhas. O grande problema, e que passa despercebido, ou às vezes nem despercebido passa, mas nós não queremos entrar nos detalhes a respeito disso, com relação àquilo que é a nossa individualidade e com relação àquilo que é o nosso direito de escolha, que é o nosso livre, é o conhecido nosso livre arbítrio ou livre agência, de acordo com a interpretação de alguns, é a nossa capacidade de decidir sobre aquilo que nós queremos. E aí eu sempre me pego analisando a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina, do cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, com o nosso pensamento, porque somos como frutos de pecado, na nossa essência, nós sempre temos uma tendência a pensar mal, a escolher mal. Olha o mundo como ele está. Olha a situação da sociedade como ela está. Isso é fruto dessa capacidade da escolha, capacidade do livre-arbítrio ou livre-agência, como queira, é dessa capacidade do ser humano escolher os seus próprios caminhos, caminhando por eles, sem ter a preocupação de saber agrado ou não a Deus. É a nossa Tarsis, é onde a nossa individualidade ela cresce, a nossa individualidade ela fica muito grande, e muito grande ficando, suplanta, sufoca aquilo que Deus preparou para você, meu amigo, aquilo que Deus preparou para mim, porque a nossa individualidade, apesar de Deus em sua grandeza, e Deus em sua soberania, ainda assim Ele permite que eu e você pensemos individualmente, pensemos na nossa individualidade e possamos sim fazer nossas escolhas. O problema é que, como Jonas, nós temos sempre escolhido ir para Tarsis, sair daquilo que é a vontade, daquilo que é a ordem de Deus para cada um de nós. Nós recusamos os projetos de Deus com todas as forças possíveis. É contrário à nossa índole. Escolhemos ir para Tarsis. Pensamos que pensar em Nínive estraga o nosso dia. Pensamos que
obedecer aquilo que Deus determinou, obedecer à sua vontade, a atender a um chamado de Deus para vivermos uma vida de acordo com esse chamado, nos ofende, nos oprime de tal forma que nós rejeitamos isso e continuamos a caminhar em sentido de Tarsis. A essência, a vontade, a energia, a nossa psique, né, deixa de estar diante de Deus, está no barco com Jonas, seguindo para esse destino de fuga. Lembre-se sempre, ir para Tarsis é o nosso caminho de fuga daquilo que Deus tem preparado, daquilo que Deus espera de nós, enquanto homens e mulheres criados por Ele. Se somos levados por Deus a Nínive algum tempo, somos levados só de corpo. Às vezes, em algum momento, nós cedemos, mas a nossa mente, a nossa vontade ainda está presa aos nossos sentimentos humanos. E aí, a pergunta é, como está você? Está em Tarsis? Está a caminho de Tarsis também? Está fugindo daquilo que Deus determinou, aquilo que Deus preparou, aquilo que são os sonhos, né? Tem uma música que fala sobre os sonhos de Deus, e eu vou usar isso só como uma figura, mas daquilo que Deus preparou lá atrás para que nós possamos viver, e o que Deus espera? O que Deus preparou para nós? Lembra lá do Éden? Pode lembrar do Éden. Aquela vida do Éden foi a vida que Deus preparou para você. Uma vida no jardim do Éden, dizendo que a única proibição, a única coisa que não deveríamos fazer era sim comer do fruto daquela árvore que era o proibido, que era a árvore, o fruto da sabedoria, do bem e do mal. Isso não deveria ser feito. O restante era para usufruir de toda a terra, usufruir de todo o benefício dessa terra, tirando de fora a única coisa que nos levou ao erro, que era a nossa capacidade, era a nossa individualidade, era nós achar que sabemos e fazemos bem ao ir além daquilo que Deus tinha determinado. Olha as suas escolhas, olha o resultado das suas escolhas, olha aonde isso tem te levado, olha ao seu entorno e observa claramente, ou observe de uma forma séria o tipo de resultado que nós produzimos quando nós decidimos caminhar fora desse comando de Deus, fora dessa direção de Deus. Quem nunca, em algum momento da vida, andou fora desse preceito e o resultado não foi bom? O que Deus espera é que nós aprendamos com Jonas. Jonas, quando ele estava no navio, que ele decidiu que não indo para Nínive, ele iria para Tarsis, saindo do caminho que Deus tinha direcionado. É interessante que no texto, você vai ler depois, ele diz assim, que no navio, a caminho de Tarsis, uma grande tempestade tomou conta do oceano, do mar, tomou conta do mar e aquele barco balançava muito a ponto de querer naufragar. Jonas estava deitado, dormindo. Os marinheiros e as pessoas que estavam no barco com ele precisou ir lá acordá-lo, perguntar para ele se ele sabia explicar por que aquele mar estava tão revolto, porque não era comum para aqueles marinheiros aquele tipo de tempestade. Prestem atenção, Jonas estava dormindo no meio de uma tempestade. É o que acontece com a gente, conosco, comigo, com você, quando nós nos saindo da vontade de Deus, saindo dos preceitos, saindo dos ensinamentos, fechando o nosso coração para o entendimento, porque algumas coisas a gente tem essa capacidade, isso eu não quero ouvir, isso eu não quero aprender, o William está falando hoje e isso não serve para mim. Às vezes nós temos essa capacidade de bloquear o nosso entendimento. E Jonas também fez a mesma coisa. A hora que ele decidiu ir para Tarsis, para o seu lugar de fuga, no meio da tempestade ele dormia. E isso mostra muito claramente que na nossa vida, mesmo que a nossa escolha tenha nos colocado numa situação de tempestade, na nossa escolha tenha nos colocado numa situação de perigo, nas nossas escolhas tenham nos colocado em caminhos de perda,
ainda assim nós dormimos e não percebemos o perigo e o risco que sofremos porque estamos vivendo numa tempestade. Este é o caminho para Tarsis. É o caminho do perigo e é o caminho, sim, de uma fuga que vai nos levar a uma tempestade. Então, dá uma olhada aí na sua vida, dá uma olhada aí nas suas escolhas, dá uma olhada direitinho no seu coração e vê se nesse dia você também não tem escolhido ir para Tarsis. Dá uma olhadinha, observa o seu coração e observe a sua vida e vê se nesse momento não tem nenhuma tempestade acontecendo ao seu redor, ou se não tem nuvens escuras se aproximando, formando ainda uma tempestade, mas que é fruto, muitas vezes, da escolha que você fez de não ter uma vida, ouvindo aquilo que Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e decidido pela sua individualidade, decidindo pelo seu livre arbítrio, decidindo por suas próprias vontades, sem se preocupar em nenhum momento saber se isso agradaria a Deus ou não. Meu querido, meu irmão, meu amigo, nesta manhã o que eu peço a Deus é que Deus nos dê a racionalidade, Deus nos traga a razão, Deus nos traga de novo o bom senso, que Deus nos traga de novo o equilíbrio e que nós possamos, dentro disso, dentro do equilíbrio, dentro da razão, podermos decidir mudar, em vez de entrar nesse navio para Tarsis, levar as nossas vidas nessa direção contrária à vontade de Deus, possamos não passar por isso. Nós podemos escolher não passar por isso. Fazendo o quê? Indo para Nínive, obedecendo, descendo desse pedestal de vaidade, desse pedestal de orgulho, desse pedestal de superego, de super-homens, super-mulheres, descendo simplesmente à condição de filhos de Deus, criaturas de Deus, filhos de Deus, filhos criados por Deus, filhos de Deus, criados então para servi-lo, criados para fazer a sua vontade, e sendo assim, descer e caminhar para Nínive, que Nínive sim, Nínive é o caminho do sucesso, Nínive é o caminho daquele que, em fazendo a vontade de Deus, certamente não terá tempestade sobre a sua vida, sobre o barco, da vida, que é uma figura tão bacana, a vida representada por um barco. Que Deus possa ajudar nesse sentido, que Deus possa fazer o nosso coração ser quebrantado, sim, que a gente deixe o orgulho e seja um pouquinho mais humilde, e entendendo qual é essa vontade de Deus, entendendo que nós somos dependentes da sua graça, e dependendo da sua graça, somos então também dependentes das suas orientações. Que então a gente tenha esse propósito, que olhando para Tarsis não sintamos mais, nos sintamos encantados por aquilo que Tarsis possa representar em algum momento na nossa vida, mas que o nosso fervor seja restaurado e que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida, seja cumprido também na minha vida. Sim? Altino, tio, Deus te abençoe. Tenha uma grande sexta-feira. Deus te abençoe. Meu amigo, irmão Antônio Marcos, Deus te abençoe, Toninho. Deus te abençoe. Grande abraço. Saudade de você já, viu? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos pedir a Deus por esse tempo. Vamos pedir a Deus que essas palavras dadas hoje pela experiência vivida por Jonas e o caminho para Tarsis seja transformador e nos ajude a servir melhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos também, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, porque para nos ensinar a cada dia a como agradá-lo, como fazê-lo para servi-lo melhor. Então, Senhor, nisso está demonstrado o teu amor por nós, nos dando sempre uma oportunidade, nos dando sempre, Senhor, mais um dia para que, refletindo sobre tudo isso, Deus bendito, o nosso coração quebrantado entenda que somos dependentes de Ti, e dependendo de Ti, temos que confiar e crer
ter fé que o Senhor sim tem o melhor para nós. O Senhor tem bons pensamentos ao nosso respeito e é nisso que eu creio, é nisso que nós cremos, ó Pai, nos seus bons desígnios para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a tirar do nosso coração toda a nossa humanidade, a nossa individualidade, que isso é peçonha para a nossa vida. Isso nos traz, ó Pai, nos induz, nos leva para caminhos que são maus, leva para caminhos que não são agradáveis a Ti e logo nos colocam em situações de tempestades nas nossas vidas. Então nos ajuda, Senhor, a escolher melhor. Ajuda-nos, ó Pai, a escolher bem. Ajuda-nos, ó Pai, principalmente ao ouvir a Sua voz, acatar aquilo que o Senhor nos tem falado, aquilo que o Senhor nos tem dito. Ajuda-nos a melhorar, nos fortalece e nos dá a Tua graça. Em nome de Jesus. Te peço também nesse dia, um dia de paz, um dia abençoado. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Seja ele de saúde, seja ele dos acidentes, seja ele, Senhor, das eventualidades da vida. Senhor, em nome de Jesus, acampa seus anjos ao nosso redor, cumprindo aquilo que o Senhor já nos disse, que sim, os seus anjos estariam ao nosso redor para nos guardar e para nos livrar. Então só nos acrescenta a fé. Obrigado por tudo, ó Pai. Mais uma vez eu te peço, um dia de bênçãos, um dia de vitória e um final de semana também na Tua presença. Guarde-nos, ó Pai. Ó Deus bendito, dá-nos também um final de semana de alegria e um final de semana de culto a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você tenha, assim, como eu falei aqui na oração, e eu creio que você concordou aí desse lado, que você tenha uma sexta-feira abençoada, guardados por Deus, e um final de semana também da mesma forma, final de semana abençoado. Lembrando que já para o próximo final de semana, já é Natal, já será Natal. E sexta-feira é dia de Natal, né? Sexta-feira será o dia de Natal. A pergunta é, teremos devocional? Não teremos devocional? Inclusive o pastor Paulo Roberto ontem na reunião, no culto na igreja, ele no domingo ele estava anunciando, né? E ontem nós conversamos justamente a respeito disso, se teríamos ou não o nosso devocional no dia de Natal. Então, é Natal, gente. Então, nesse caso, eu vou dizer para vocês que nós teremos também o nosso devocional. Dia de Natal, Deus permitindo, o Senhor, estaremos aqui juntos e vamos sim ter um tempo para falar de Deus, da sua vontade e termos um tempo de oração juntos, porque agora nós já somos família e não podemos abrir mão de um dia, de uma sexta-feira, nós não podemos abrir mão, porque é muito bom estar com vocês, é muito bom poder compartilhar com vocês daquilo que é vontade de Deus. E aí, no dia que muitas pessoas no mundo inteiro comemoram o dia 25 de dezembro, como uma data do nascimento de Cristo, apesar de essa data não ser a data real, apesar de ser uma ficção, apesar de todas as situações que envolvem esse dia, situações religiosas, de conflitos, eu não estou preocupado com isso. O que eu sei é que aqui no Brasil, dia 25 de dezembro, instituído está como sendo o dia do nascimento de Cristo, e muito mais que isso, e muito mais importante do que isso, para mim é o momento da nossa comunhão, é o momento do nosso ajuntamento, é o momento do nosso abraço, e aí também não vai faltar no nosso devocional. Permitindo o Senhor, sexta-feira que vem, estaremos juntos no dia de Natal, 8 horas da manhã, num abraço, mesmo que seja virtual, mesmo que seja por esse veículo de comunicação, né, o Facebook, mas estaremos juntos também no dia de Natal. Deus abençoe vocês, tenham aí um excelente dia. Na próxima sexta-feira estaremos juntos sim, se Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá.